paz do Senhor para adolescentes, bom dia! Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa manhã. Eu quero convidar você, aí na sua casa, a fechar os seus olhos e orar junto comigo, para que o Senhor Deus venha estar abençoando essa aula, abençoando vocês que estão em casa, a mim que estou ministrando e a tantos outros que ainda serão alcançados pela ministração da aula de hoje. Feche os seus olhos aí. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, e te louvar por esse dia. Obrigada pela tua misericórdia, pela tua graça, pelo teu muito amor que o Senhor nos tem concedido. Pai, nós te louvamos nesse momento, nós te agradecemos nesse momento por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor irá fazer. Nós pedimos, ó Pai, que o Senhor venha estar transformando os nossos corações através dessa aula. Eu peço que o Senhor venha estar usando a tua serva, ó Pai, para a tua honra e para a tua glória, Pai. E que tudo, Senhor Deus, que seja falado aqui possa alcançar muitos corações, possa transformar muitas vidas. Senhor Jesus, esteja conosco nessa manhã e durante todo o decorrer desse dia. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Bom, pega a sua revista aí na sua casa, nossa revista maravilhosa com o título Quem é Deus?, onde nós estamos aprendendo várias e várias coisas sobre Deus. E aí, gente, a gente aprendeu sobre o Deus Criador, também aprendemos sobre o Deus Libertador, aprendemos sobre o Deus Único, o Justo Juiz, e hoje, na lição de número 5, quem estudou a lição já sabe, mas para quem nunca ouviu dizer, na lição da EBD, nós estamos estudando a lição de número 5, o amor. E hoje nós vamos estudar sobre o amor de Deus, o Deus de amor, ok? Então abre a sua revista aí na lição de número 5, ok? Ok, professora? Minha lição já está aberta. Agora eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em João 3. Nós vamos ler do versículo 13 ao versículo 18. Vamos ver quem encontra primeiro. Sou eu ou vocês? Ah, encontrei! Página 299, para quem possui a nossa Bíblia devocional. Olha, dessa vez eu fui muito rápida, hein? Vamos ver se alguém aí nos comentários encontrou primeiro. Se encontrou, parabéns! Mas se você não encontrou, não fica triste. Página 299, nós vamos ler do versículo 13 ao versículo 18. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o versículo 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê e já está condenado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. Amém. Eu quero começar a aula de uma forma diferente hoje, ok? Nós já oramos e já lemos o versículo e já abrimos a lição. Agora eu quero convidar você aí na sua casa e a gente vai gastar alguns minutinhos iniciais da nossa aula enquanto você faz isso. E aí, gente, você aí na sua casa, você vai refletir durante 1 minuto sobre pra você o que é o amor, ok? Deu esse minutinho, você vai digitar aqui, ó, no chat ao vivo, o que é o amor, ok? E nós vamos refletir acerca do que é o amor, tá bom? Então, vou dar aí uns minutinhos para vocês. 2 minutinhos, tá bom? 2 minutinhos e meio para que vocês possam estar refletindo acerca do que é o amor. Toda profecia, Enquanto isso, vai passar uma música os muito, dons, muito, as línguas muito e bonita. tudo mais
que existir. Porém, como aquele que foi, hoje é e pra sempre há de ser. O amor é a essência de Deus e pra sempre também vai viver. Bondoso e sem rancor, fiel e consciente, humilde e sofredor, espera tão somente. Justo e verdadeiro, tudo suporta, tudo crê. Tão puro e perfeito é o amor. Não busque interesse ou favor. Mistério, expressão, vida e luz do Senhor. Se eu pudesse saber destinos ou futuros, fazer mover as montanhas. O tempo tá acabando, hein? Quero ver aí no chat as respostas de vocês. Eu não vou responder no chat se está certo ou está errado agora, tá bom? Vai escrevendo aí. Qualquer lugar, e desse os meus bens ao mais pobre ou morresse em favor de alguém. Se não tivesse amor, de nada valeria. Se não tivesse amor, proveito algum teria. Bom, eu espero, né, que a maioria de vocês tenha feito o que eu pedi aí no chat, ao vivo. Eu li todas as respostas que vocês enviaram e eu gostei muito que vocês expressaram a opinião de vocês sobre o que é o amor. E eu gostaria que vocês fixassem bastante o que vocês escreveram, porque eu quero que no final da aula vocês façam uma reflexão entre o que vocês acreditavam ser o amor e o que de fato é o verdadeiro amor, ok? A primeira coisa que nós vamos aprender na nossa aula de hoje é que o amor de Deus ele é manifestado desde a antiguidade. Bom, a gente não consegue pegar nenhum texto isolado da Bíblia e falar que, não, isso aqui fala sobre isso e só. A gente poderia pegar esse texto que nós lemos, por exemplo, João 3,16, porque Deus amou o mundo, e falar, olha, Deus nos ama, Deus ama os seres humanos de forma incondicional, Mas existem vários outros versículos. Sabe por quê? Porque a Bíblia ela é um livro perfeito e tudo nela está apontando para uma pessoa. Então, todas as histórias elas estão interligadas, ok? Então, desde a antiguidade, nós podemos falar do amor de Deus. Antes mesmo dele criar céus e terra, o Pai amava o Filho amava o Espírito, e o Espírito amava o Pai e o Filho, eles se amavam, ok? E por meio desse amor, Deus fez uma promessa ao seu Filho, ok? Essa promessa é o quê? Que ele daria um povo ao seu Filho. E esse Filho, que é Jesus, ele amou esse povo, essa promessa que o Pai lhe fez. E aí, gente, Deus criou os céus e a terra, como nós aprendemos na primeira lição. Ok, professora, isso nós já aprendemos. Mas agora eu gostaria de dizer para vocês que Deus não criou apenas céus e terras e o ser humano e os animais. Tudo que existe de mais belo neste mundo foi criado pelo nosso Deus, inclusive o amor. Esse sentimento profundo, essa decisão profunda, tudo que nós
vemos e pensamos e imaginamos ser o amor, tudo isso é fruto da criação de Deus. Porque a criação, ela revela os atributos de Deus, ela revela as características do nosso Deus. E nosso Deus, ele é amor. Então, mesmo nós ou as pessoas que não acreditam em Deus, mas que experimentam o amor de um para com os outros, ou do amor para com o próprio Deus, isso tudo revela que há um Deus e que esse Deus, ele é um Deus de amor. Então, desde Gênesis, desde antes de Gênesis, já existe o amor, ok? Ok, professora? Mais pra frente, nós vamos descobrir que existe uma distinção, uma diferença do amor de Deus, do amor entre os irmãos, entre a família e o amor entre marido e mulher na palavra de Deus, tá bom? Mas, iniciando tudo, o amor, ele existe desde antes da criação do mundo. E a criação revela esse amor de Deus. Nós podemos olhar agora para uma beleza de uma paisagem, nós podemos olhar agora no espelho, nós podemos ver que Deus, ele é amor. Assim como nós podemos olhar para as leis da física e ver um Deus imutável, um Deus poderoso, nós podemos olhar para vários outros elementos da natureza e do nosso convívio e falar, Deus, ele é amor. Então, o primeiro tópico da revista vai também nos trazer algumas histórias de como Deus revelou o seu amor, ok? No Velho Testamento, ok? Para as pessoas do Antigo Testamento, como ele revelou o seu amor, tá bom? E aí a revista vai trazer duas histórias, que é a história de Noé e a história de Ló. Na história de Noé, para que porventura você que não conhece, eu vou resumir para você. Noé era uma pessoa que ele temia a Deus e ele vivia numa sociedade completamente corrupta. E aí Deus, ele chama a Noé, pede para que Noé construísse uma arca para salvar ele e a sua família, porque Deus destruiria aquela geração, porque aquela geração não queria a Deus, fazia coisas terríveis, coisas más. E aí Noé, ele obedece a Deus, constrói a arca, ele entra na arca com a sua família e animais, 2 pares de animais para cada espécie, e ele vai lá, entra na arca, Deus envia o juízo sobre aquela nação, sobre todas aquelas pessoas, sobre todo o mundo, né? Todo mundo foi afetado pelo dilúvio, e aí Noé e a sua família, eles são salvos dessa condenação, ok? Que Deus enviara ao mundo naquela época. E aí a revista vai dizer assim, ó, Noé era um homem justo e temente a Deus, porém a sua geração não sabia mais o que era respeitar e adorar o Senhor. Eles viviam como desejavam e construíram uma cultura perversa, marcada pela violência. O estilo de vida pecaminoso dos povos da época indignou Deus, provocou a sua ira e atraiu o seu juízo. Por causa disso, o Criador decidiu destruir toda a criação através de uma grande inundação. Entretanto, Deus viu a fidelidade de Noé e decidiu preservá-lo junto com a sua família, sua esposa e os seus 3 filhos, de modo que Deus se manifestou a Noé e anunciou o futuro daquele povo. E aí, Deus salva Noé e a sua família, e ele manifesta o seu amor para com Noé e para com todos nós. Ele não destruiu todos os seres humanos, ele não destruiu todas as pessoas sem que houvesse alguma esperança para que esse povo, para que essa promessa se cumprisse. Não, ele salva uma família para que a partir dessa família as pessoas pudessem buscar a Deus verdadeiramente, para que as pessoas pudessem, para que a promessa fosse cumprida, ok? E aí a revista traz a história de Noé. E também traz a história de Ló. Ló, mais uma pessoa que vivia numa cidade perversa, numa cidade que pecava contra Deus continuamente, tinha práticas horríveis, práticas que nem mesmo eu posso pronunciar aqui de forma aberta, de tão terríveis que eram as práticas do povo de Sodoma e Gomorra. E aí, gente, Deus não deixa Ló ficar lá, perecer lá.
Deus fala com Abraão que iria destruir aquela cidade. Abraão ora, fala: Senhor, se tiver uma pessoa que te ama ali, Senhor, você vai destruir toda a cidade. E aí Abraão vai falando com Deus, mas aí Deus, por seu muito amor, ele salva a família de Ló. Eu quero que vocês percebam o seguinte: Noé e Ló. Os dois estavam num contexto completamente terrível. Vocês perceberam? As duas cidades estavam em condenação, estavam pecando contra Deus, estavam debaixo do juízo de Deus, seriam condenadas, mas como eles temeram a Deus, Deus ele salva eles por amor, ok? Porque ele poderia também destruir todos que estavam ali, mas não. Deus, ele amou e ele manifestou o seu amor salvando aquelas pessoas. Ok, professora, qual é a relação dessas pessoas do passado para com a minha vida? Por que a senhora está falando disso? Por que eu estou falando disso? Porque nós também estamos num contexto muito complicado, onde as pessoas não temem mais a Deus, não amam mais a Deus, não querem um relacionamento profundo com o Senhor. E sim, Deus enviará a condenação para esse povo. Deus enviará a justiça, sua justiça será feita aqui nessa terra. Sim, professora, igual a família, igual o contexto de Noé, igual o contexto de Ló, sim, estamos caminhando aos mesmos passos que aquelas pessoas. E Deus, pelo seu muito amor, porque é um Deus amoroso, misericordioso, ele nos salva. Professora, mas então não vai ter condenação? Não é isso. Nós veremos mais pra frente, né, que haverá sim. Eu quero que vocês entendam que muitas pessoas falam bem assim: não, eu posso viver a minha vida aqui como eu quero porque Deus, ele é amor. Deus, ele é amor. Aí você vai falar com a pessoa, você vai evangelizar: não, Deus me ama, Deus é amor, Deus é amor. E elas desconfiguram, descaracterizam esse atributo tão perfeito de Deus que é o amor. É profundo, é maravilhoso, sim, mas não é o amor e depois todos os outros atributos. Todos os atributos estão ali, ó, igualmente, funcionando igualmente. Então, Deus é amor, mas ele é justiça também. Ele é força, ele é soberania, ok? Estão todos eles caminhando junto. Então, ele manifesta o seu amor, mas também manifesta a sua justiça, o seu poder, ok? Porque ele é perfeito. E aí a revista tratou de nos dizer que antes que o mundo existisse, ele era amor, ele cria o mundo por amor e o mundo, ele revela esse amor de Deus à natureza, à criação. E aí ele vai dizer sobre as pessoas pelas quais o Senhor manifestou o seu amor e vai nos fazer pensar sobre a nossa realidade. E é importante que você perceba que Deus, os seus braços de amor ainda estão abertos. Ele ainda, como salvou Noé e como salvou Ló, ele ainda salva no dia de hoje. Ele ainda está disposto a salvar vidas, transformar vidas. Mas aí nós vamos descobrir algumas coisinhas sobre o amor que a gente pensa e o amor verdadeiro, ok? Porque eu sei que na mente de vocês talvez exista uma confusão quanto ao amor verdadeiro. Mas agora nós vamos descobrir o verdadeiro amor. E aí a revista, para que a gente entenda o que é o verdadeiro amor, depois de trazer essas analogias, essas explicações da criação e do Antigo Testamento, ela vai trazer a explicação do Novo Testamento. E aí ela vai falar assim, ó, que Deus ele manifestou o seu amor na cura dos 2 cegos. Me explica isso, professora. O amor de Deus é o amor que cura, que se compadece para com as nossas dificuldades. Não é um amor que está aquém. Esse amor de hoje em dia, a gente vai descobrir o que não é o amor. O que não é o amor? Esse amor que ama as pessoas pelo que elas fazem, porque elas são. Não.
Deus, em seu infinito amor, se compadece das nossas dificuldades, se compadece dos nossos erros, das nossas falhas, dos nossos defeitos e vem e nos salva, e nos restaura e nos cura. E aí a revista trouxe a história dos 2 cegos que estavam clamando ao Senhor Jesus para que curasse eles. E Jesus, por amor, parou, ouviu e curou aqueles 2 cegos, demonstrando compaixão por aquelas vidas. E com a minha e com a sua vida não é diferente. O amor de Deus não é um amor apático às nossas dificuldades. Portanto, se você está passando por um momento de dor, se você está passando por um momento de tristeza, por um momento de doença, esse Deus de amor, Ele tem poder, olha os atributos dele, Ele tem poder para ir aí e curar você nessa manhã. Basta que você tenha fé e clame ao seu santo nome. E também a revista traz a história do perdão à mulher pecadora. E nessa história, Jesus está no templo e um grupo de líderes religiosos trouxe uma mulher acusada de adultério. Nós já vimos essa história aqui na EBD, foi muito legal, porque a gente descobriu, né, que aquela mulher que estava lá e aquelas pedras levantadas para matar aquela mulher, para condenar aquela mulher, e Jesus foi lá e falou: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. E aí Jesus fala assim: filha, vai e não peques mais. E aí a gente, no primeiro momento, eu fico: aquela mulher é pecadora. Mas depois a gente descobriu: aquela mulher somos nós. Nós também somos pecadores, merecíamos a condenação, merecíamos aquelas pedras, merecíamos morrer. Mas Jesus, que era perfeito, disse assim para nós: vai e não peques mais. Os teus muitos pecados foram perdoados. Deus, Ele manifesta o seu amor nos perdoando. Gente, nós não merecemos absolutamente nada da parte de Deus. Não somos merecedores de nada. Nós estudamos na aula passada sobre a justiça de Deus. Deus não nos dá aquilo que nós merecemos, que é a condenação, mas pelo seu muito amor, Ele nos dá aquilo que nós não merecemos. E aqui na revista ele está mostrando, lá no Antigo Testamento, Deus salvou aqueles homens daquelas cidades terríveis. E aqui no Novo, como é que é, professora? Ele está curando e Ele está perdoando, curando as nossas feridas, curando as nossas doenças e perdoando os nossos pecados. Só isso, professora? Como se fosse pouco. Não, tem mais. Ele perdoa as nossas fraquezas. Olha só o que a revista diz. Pedro amava a Jesus. Ele tinha o desejo de ser fiel. Mas quando Jesus estava preso, ele negou ser discípulo dele. Por 3 vezes ainda. Pedro se arrependeu do que tinha feito e Jesus sabia disso. Por isso, o perdoou e pessoalmente confirmou o chamado de Pedro. Gente, pensa. Jesus falou: Pedro, você vai me negar? Não, Jesus, eu não vou te negar. Pedro estava resoluto de sua decisão, né? Não, eu não vou negar Jesus. E quantos de nós falamos: não, eu vou ler a Bíblia todo dia, eu vou orar todos os dias, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo e tal. E não, nós queremos realmente fazer, mas infelizmente acabamos errando. E aí, por exemplo, um dia deixamos de fazer a leitura devocional. Olha só que pecado. Mas então, Deus não me ama mais, Deus se esqueceu de mim, Deus nunca mais vai olhar para mim. Não é bem assim. Esse é o perfeito amor de Deus. Esse amor de Deus nos perdoa. Esse amor de Deus faz a gente vencer as nossas fraquezas. Porque nós não somos como aquelas pessoas que falam: ah não, Deus me ama, não preciso ler a Bíblia. Não, Deus me ama. Não!
pelo amor que a gente sabe que Deus tem por nós, nós somos motivados a buscar Ele e a amar Ele. E quando erramos, Ele nos perdoa, nós colocamos em dia e não queremos mais falhar porque, nossa, Deus me ama tanto, eu não mereço, olha como Ele me ama. As pessoas hoje em dia têm interpretado de forma errônea o amor de Deus. E não apenas o amor de Deus, todos os amores têm sido erroneamente interpretados, sabe? E hoje elas têm feito um Deus que satisfaça todas as vontades dela. Então elas colocaram o amor de Deus acima de qualquer outra coisa, sem levar em consideração todas as outras características e atributos do nosso Deus Todo-Poderoso. Pois é, pré-adolescentes, mas essa exaltação errada que eles têm feito não tem salvado eles. Porque o último tópico da revista fala o amor de Deus por nós na cruz. Professora, me explica melhor sobre isso. Olha, hoje em dia as pessoas acham que o amor de Deus é apenas receber as bênçãos de Deus. Acham que o amor de Deus é viver a vida sem se preocupar com nada, porque Deus me ama. Mas não é bem assim. Deus amava imensamente o seu Filho Jesus. Mas naquela cruz, o Senhor Jesus se entregou por amor a nós, sim, mas se entregou para satisfazer a justiça do próprio Pai. Ali o Pai estava condenando seus filhos por causa dos nossos pecados. Professora, mas ele não amava o filho? Sim, amava. Mas tinha um propósito para aquilo tudo. Tinha uma justiça a ser satisfeita. Tinha pessoas a serem salvas. Pré-adolescentes, muito cuidado com essas falácias de hoje em dia que colocam o amor de Deus de forma separada de seus planos, de seus atributos, de suas características, da verdade, da Escritura. Muito cuidado. A palavra de Deus fala, né? Paulo estava exortando a igreja e ele fala bem assim, nós não vivemos mais debaixo da lei, mas vivemos debaixo da graça. Aí ele sabe muito bem da tendência do nosso coração pecaminoso de querer viver no pecado. E aí ele fala bem assim, então eu vou viver no pecado para que eu tenha mais e mais e mais graça? E ele fala, de forma alguma. Só porque nós somos alcançados pelo amor de Deus, vamos viver em pecado, vamos viver fazendo as nossas vontades? De forma alguma, pré-adolescentes. Quando nós fomos alcançados pelo amor de Deus, o amor de Deus transforma as nossas vidas, nos dá uma nova perspectiva de vida, nos dá uma nova vida. Transforma todo o nosso ser. Por quê? Porque o amor de Deus nos salva de quem nós somos, nos salva dos nossos pecados, nos salva da condenação eterna. O amor de Deus, ele vem e salva cada um de nós, aqueles que abriram os seus corações e clamaram pela misericórdia de Deus. Pré-adolescentes, hoje, a nossa sociedade está completamente corrompida e quer tentar nos corromper o sentido verdadeiro do amor de Deus. Sabe por quê? O que é o amor verdadeiro? É o amor, aquele sentimento profundo que uma pessoa sente pela outra e ela quer ficar perto da outra o tempo todo e aí ela quer casar com essa pessoa, quer viver para sempre com essa pessoa. Esse é o amor verdadeiro? Não é esse o amor verdadeiro, porque se esse fosse o amor verdadeiro, os casamentos nunca acabariam, as pessoas nunca diriam, não, eu não amo mais fulano de tal. Mas isso é fruto da corrupção da sociedade. Porque se as pessoas vivessem um verdadeiro amor, os casamentos durariam para todo sempre. Porque o verdadeiro amor é o nosso Deus. Então elas viveriam segundo os princípios da palavra de Deus e fariam tudo para a glória de
Deus. Então, professora, não é esse? Não. Então, professora, é o amor que uma mãe tem para com seus filhos, porque mãe ama os seus filhos. Não, não é esse o amor de Deus, o verdadeiro amor. Não é, professora, não. A própria palavra de Deus diz, né? Ainda que uma mãe deixar de amar o seu filho, eu ainda os amarei. Porque o amor de Deus também não é igual ao de uma mãe. Porque hoje em dia, infelizmente, muitas mães maltratam seus filhos, até matam os seus próprios filhos. Então, nós não poderíamos olhar para o amor e falar, esse é o amor verdadeiro. Não, esse não é o amor verdadeiro. Então, como que é então, professora, esse amor? Como que é esse amor verdadeiro? Lá em Deuteronômio 7:8 diz assim: mas porque o Senhor vos amava e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Ele manifesta, revela, ela descreve esse amor quando ele vai lá e salva o povo de Israel da mão dos egípcios. Deuteronômio 7:8. E depois Efésios 2, do 4 a 6. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensas e pecados, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios 2, de 4 a 6, ele revela esse amor nos salvando. Por quê, professora? Porque nós amávamos a Ele? Não! Esse amor dele, gente, para conosco é algo incrível, é algo admirável, porque nós não amávamos a Ele. A palavra nos diz, Ele nos amou primeiro. Como que Deus é perfeito? Nós não amávamos a Ele e Ele nos amou? Sim! Existe amor comparado a esse? Não! Nós temos a tendência de amar quem nos ama, não é verdade? Mas Deus não. Tanto que Ele nos ensina que nós precisamos amar até aquele que nos odeiam. Porque Ele, o amor verdadeiro, nos amou. E nos amou de tal maneira que entregou o seu Filho para nos salvar. Olha o que diz. Pode, porventura, uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. Esse é o amor de Deus. Professora, eu estou maravilhada. Que amor é esse? Não é como o amor de um esposo e de uma esposa, não é como o amor de um pai e um filho, não é como um amor que eu tenho pelo meu amigo. É um amor que transcende tudo isso, é um amor sobrenatural. Não é um amor, professora, que faz eu viver nos meus próprios pecados, mas é um amor que me transforma, é um amor que me salva, é um amor que me cura. Que amor é esse? Esse é o amor do nosso Deus. E esse amor que Deus sente por nós, na Bíblia, ele tem uma distinção entre os outros amores, né? Na palavra de Deus, esse é o amor ágape, amor afetivo incondicional. É um amor que não tem condições. Nós colocamos várias condições, né? Não, eu só vou amar você se isso, só vou amar você se aquilo, lá, lá. Não, Deus nos amou de forma incondicional. Ele nos amou com amor profundo, um amor ágape. E, professora, a quem que esse amor foi manifesto? Quem pode ser, professora, alcançado por esse amor? E aí é o texto áureo da Bíblia, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse mundo aí não é o mundo matéria. Ah, Deus amou as árvores que entregou seu filho para morrer pelas árvores.
o mundo ali criação, mas é um mundo pessoas. Não é o mundo sistema de Satanás, esse mundo que a gente vive, ó, não amo o mundo, não amo o mundo. É o que, professora, eu não posso amar as árvores? Não, não é isso. Existem distinções de mundo. Existe o mundo natureza, animais, floresta, lá, mundo. Existe o mundo pecaminoso, esse mundo que a gente sempre fala que a gente não deve imitar, ó, não ameis o mundo, não vos conformeis com este mundo. E o mundo em relação às pessoas, ok? Então, Deus amou todas as pessoas de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Professora, tem outro versículo que diz assim, ó, pois o próprio Pai os ama, porque vocês me amaram e creram que eu vim de Deus. Isso quem disse foi o próprio Jesus. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que o tens amado a eles como tens amado a mim. João 17, 23. Esse é o amor de Deus. Não é porque eu e você merecemos esse amor, mas é porque Ele amou o Filho. Então, Ele nos ama. Vocês perceberam? A história, ela se repete. Tudo que temos é mediante Jesus. Tudo que desfrutamos da parte de Deus é por causa de Jesus. Jesus, Ele é a resposta para todas as indagações, para todas as perguntas, para todas as dúvidas. É Jesus a causa deste amor. E como que Ele revelou esse amor? Jesus também. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fosse chamados filhos de Deus, o que de fato somos. 1 João. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Como que Deus manifestou o seu amor? Enviando o seu Filho ao mundo. Nisso consiste o amor. Não que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Esse sim é o amor verdadeiro. E nesse amor nós podemos confiar. O amor que existe entre amigos, entre os irmãos, é um amor fraternal, que muitas vezes pode ser falho, que muitas vezes nos decepciona. O amor que existe entre um homem e uma mulher é o amor eros, o amor ali do casamento, da união entre o marido e a mulher. E muitas vezes, infelizmente, esse amor ele pode ser falho, mas o amor ágape não. Porque nesse amor nós podemos confiar, porque esse amor ele vem do próprio Deus. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou a nós e enviou o seu Filho. Ok, professora, entendi. Então, esse amor que eu pensava que era um sentimento, professora, então, na verdade, não é isso o amor. Às vezes, isso aí é uma paixão, né? Que uma garota sente por uma garota. Ou amor profundo que uma mãe sente por um filho. É um amor ali, é um amor fraterno. Ou de um esposo para uma esposa, um amor eros. Não é o amor mesmo, né, professora? Porque o amor verdadeiro, incondicional, que a palavra diz assim, ó, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia ou a perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Quem nos separará do amor de Cristo? Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura ou profundidade ou qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor.
Esta é a resposta. O verdadeiro amor é o que o Pai tem pelo Filho, que o Filho tem por nós. Esse é o verdadeiro amor. É um amor que nos cura, é um amor que perdoa os nossos muitos pecados, é um amor que transforma as nossas vidas, é um amor que nos salva. É um amor que vai além. É um amor que ninguém pode tirar de nós. Ainda que nos matem, ainda que nos persigam, ninguém pode nos separar do amor de Cristo. Mas esse amor é para aqueles que estão em Cristo. E nesse momento, eu quero te fazer uma pergunta. Você já é participante deste amor? Jesus já mora no seu coração? Você já foi transformado, curado por esse amor? Salvo por esse amor? Porque se você não foi, hoje você tem a oportunidade de ser. Porque no fim, Deus condenará as pessoas que rejeitaram seu amor. As pessoas que não quiseram viver neste amor, não quiseram ser participantes desse amor. Tome a decisão nessa manhã. Aceite a Jesus. Esse amor, ele está hoje mesmo, aí, e pode alcançar você, pode transformar você. Esse Deus de amor quer amar você como ama o seu Filho Jesus. Quer alcançar a sua vida, transformar a sua vida. Se você quer ser alcançado por esse amor, ore, fale com o Pai, clame ao Pai. E se você já foi alcançado por esse amor e quer adorar o Senhor, quero convidar você a estar adorando a Deus nessa manhã, grato a Ele por todo o amor que Ele nos tem concedido, ofertando. Os dados vão aparecer aqui embaixo, Pix, PicPay, você pode estar ofertando nesse momento, tá bom? Fiquem à vontade para estar ofertando na casa de Deus, fazendo com alegria, fazendo com amor, não por obrigação, ok? Eu espero que Deus fale profundamente ao coração de vocês, transformando a vida de vocês de uma forma que eu não posso fazer, que ninguém pode fazer. Só esse Deus amoroso, misericordioso, justo, santo é quem pode estar nesse momento transformando a sua vida. Se você quer ser transformado por Ele, ore nesse momento. Também vocês que estão em casa, agradeçam comigo por esta aula. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Feche os seus olhos nesse momento. Senhor Deus, eterno e poderoso Pai, nós queremos te agradecer e te louvar, ó Deus, pelo tão grande amor que o Senhor nos tem concedido. Obrigada, Pai, porque a tua misericórdia ela dura para sempre, Senhor. Nós te louvamos, te agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor nos amou primeiro, mesmo nós não sendo merecedores. Pai, ajude-nos, Pai, nessa manhã, durante todos os dias da nossa vida. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém.